Boa noite, meus irmãos. Eu desejo que a paz esteja com todos. Amém. Feliz ano novo a todos. Aqueles que estão na live conosco, nos acompanhando também, sejam bem-vindos. E aqueles que vão nos ver depois, né? Também. Graça e paz, saudação a todos. Confesso que é uma alegria a gente podermos iniciar o ano na casa do Senhor. E coube a nós agora trazer a mensagem essa do Espírito, que testificou ao meu espírito humano, para nós falarmos sobre Coríntios. E eu quero te convidar para que você abra Coríntios comigo, 2 Coríntios capítulo 6, e o versículo 11 e 13. 2 Coríntios capítulo 6, e o versículo 11 a 13. Eu vou estar lendo aqui na versão NVI. Nesse primeiro momento, está lendo na versão NVI. É um momento de a gente estar nos alegrando, gente. Ter o coração ensinável com o Senhor, de podermos participarmos dessa palavra, uma palavra que vem alterando o destino de muitas pessoas, e nós sabemos que quão bom é o nosso Deus para quando nós nos permitimos com o coração ensinável sermos renovados no Senhor. Amados, vocês me perdoem, eu acabei ficando meio surdo aqui. Vocês estão me ouvindo tudo bem, né? Então tá, deu um problema aqui, mas já vai. Acho que é um pouco da água, da praia. Mas vamos lá. Qualquer coisa vocês me dão um grito aí, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 6 e o versículo 11 a 13 vai dizer assim: falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. E o versículo 12 vai dizer assim: não estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Versículo 13, versão NVI: numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Amém, meus amados? Podeis assentar, por gentileza? Nós estamos aqui em um momento, se puder me ajudar com um pequeno fundo musical baixo, por gentileza, eu agradeço. Nessa parte que nós estamos aqui falando, Paulo está trazendo uma instrução à igreja de Corinto. E nessa instrução à igreja de Corinto, Paulo está dando um pequeno puxão de orelha na mesma para dizer assim: nós estamos aqui de coração aberto para ensinar a vós, com total afeto, total amor, a todos que estão em Corinto. Mas, no entanto, não estamos vendo a mesma reciprocidade dos outros. E agora Paulo está dizendo assim: eu preciso que vós abram o vosso coração, para que vocês possam receber aquilo que nós estamos entregando a vós. Nesse momento, quando essa palavra veio ao meu espírito, eu entendi aquilo que o Espírito Santo estava falando conosco. E por incrível que pareça, o Espírito Santo não está inclinando essa mensagem. Ele não testificou essa mensagem ao meu espírito para um puxão de orelha, não. Mas ele inclinou essa mensagem para que nós possamos então estar com o coração ensinável para receber aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Quando Paulo está falando à igreja de Coríntios, ele está dizendo assim: ei, vocês estão, se vocês analisar em casa, vocês vão ler o versículo 13 em diante, 14 em diante, vocês vão ver Paulo chamando a atenção da igreja de Corinto e dizendo assim: vocês estão se misturando com outras pessoas, vocês estão andando com outras pessoas, o seu coração não está tão ensinável quanto aos homens de Deus, vocês estão se misturando com outros povos. E em outro caso ele ainda fala, Paulo está falando e dizendo assim: ei, vocês estão colocando idolatria e Deus tudo no mesmo pacote e vocês estão achando que é normal. Essa era a mensagem que se fala em essa parte aqui de 2 Coríntios
capítulo 6, o versículo 10 em diante. Paulo está trazendo essa instrução com firmeza ao povo de Corinto. Mas quando o Espírito Santo testificou meu espírito para dizer assim, que nós precisamos entender o quão é bom recebermos a palavra do Senhor ao nosso nível do Espírito, e nós possamos estar ali multiplicando. E essa é a palavra que o Espírito Santo tocou sobre a minha vida. Nós precisamos multiplicar aquilo que o Espírito Santo está colocando sobre a igreja do Senhor. O Espírito Santo vem trabalhando sobre a direção, sobre os pastores, sobre os líderes, para que nós possamos viver pela fé. E que nós possamos viver aliado ao Espírito e não aliado também à nossa alma. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito. E sendo guiado pelo Espírito, nós precisamos multiplicar o conhecimento que nós temos. O coração ensinável faz isso. Faz a gente estar multiplicando tudo aquilo que é colocado sobre as nossas mãos. Abra comigo aí, por gentileza, em Gênesis, capítulo 1 e o versículo 28. O livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 28. Começa aqui agora um princípio que foi colocado, e vai estar dizendo assim: Deus os abençoe e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O primeiro passo que o Senhor colocou sobre a vida de então Abrão era o quê? Para que ele pudesse ser fértil e que pudesse então multiplicar. Toda a criação que o Senhor fez com um propósito. Repita comigo, propósito. Repita comigo, propósito. O propósito do Senhor era a multiplicação. Então em todas as coisas que foram feitas na terra, existe um propósito de multiplicação. É por isso que vocês veem, por exemplo, todas as árvores, as frutas, tudo multiplicando. E o Senhor colocou não só isso, esse poder e esse desejo de multiplicação, Ele colocou também sobre a vida de Abrão. E Ele disse assim, enche a terra. Ele disse sobre a vida de Adão e Eva, Ele disse sobre a vida de Abraão, Ele trouxe promessas para esses homens, dizendo que vocês vão multiplicar. Há de ser que a gente vê, até mesmo aqui na IBMC, a multiplicação vem acontecendo bastante, né? Então, nós conseguimos entender que, cada vez mais, o que Deus colocou como fruto, é para um projeto de Deus. Tudo que tem de multiplicação é para um projeto do Senhor. O que o Senhor te deu é um projeto. O que o Senhor te deu é um ensinamento. Você receberá o ensinamento e você estará manifestando mais e mais do seu ensinamento conforme você estiver multiplicando. Diga, eu quero multiplicar a palavra no meu espírito. Eu acho que não estava surdo, ou abriu aqui então. Mudou? Som? Mudou? Eu acho que eu estava surdo. Perdão, gente, você estava falando alto. Bom, essa palavra então que diz a multiplicação no Espírito, ela faz isso. A multiplicação no Espírito, ela transforma o teu conhecimento que o Senhor te deu. Você estará multiplicando, como diz a parábola em Mateus, se eu não me engano, capítulo 25, que fala, por exemplo, sobre as multiplicações. Ali está falando que Deus entregou segundo a medida de cada um que eles tinham conhecimento para ter. A um foi dado a 5, ele se multiplicou, a outro foi dado a 2, ele multiplicou, e a outro foi dado a 1. E esse o enterrou. Mas por quê? Conforme o seu nível de conhecimento, conforme o seu entendimento que você está com o Senhor, conforme você diz para o Senhor, eu tenho um coração ensinável, Senhor, para durante a semana eu ter 15 minutos da tua palavra, e dentro desses 15 minutos eu quero multiplicar. Bom,
então você vai multiplicar dentro desses 15 minutos, porque você também só deu 15 minutos de multiplicação. Quanto mais você der ao Senhor, mais você poderá receber, e mais a instrução virá ao seu espírito para o conhecimento de pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez vocês possam olhar grandes homens de Deus ministrando na internet, pessoas maravilhosas, com palavras maravilhosas, mas deixa eu dizer uma coisa para você: essa pessoa não é um escolhido do Senhor como um bambambam para que ele venha fazer isso. Há um esforço dessa pessoa muito grande, há um conhecimento que essa pessoa está manifestando, há um entendimento que muitas coisas não são espirituais, mas são habilidades que ele vai multiplicando para poder exercer e fazer a obra de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Então deixa eu dizer uma coisa: Deus não me escolheu como um homem para estar ministrando a palavra e ele é o bambam. Não, gente. Isso está disponível para todos, mas cada um de nós precisamos exercer o dom segundo aquilo que Deus nos entregou. Então, quando Deus te entrega uma ferramenta, nós precisamos estar o quê? Multiplicando essa ferramenta, não enterrando a mesma, e entendendo qual é o propósito que tem do Senhor sobre as nossas vidas. Agora vocês vão abrir comigo aqui, continue em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Abra comigo aí, por gentileza. E agora a gente vai conseguir entender um pouco mais do que o Espírito do Senhor está falando. Gênesis capítulo 12, o versículo 2 vai dizer assim: farei de você. Se alguém não achou, pode olhar aqui no telão comigo. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Agora mais uma promessa que o Senhor está dizendo aqui sobre a vida desse homem. Agora dizendo assim: farei de você um grande povo, ou seja, multiplicarei esse povo através da sua vida. Agora abra comigo lá, no mesmo livro de Gênesis, capítulo 17, por gentileza. E o versículo 2 a 6, nós vamos entender um pouco mais sobre o que o Senhor está falando agora, sobre esse poder de multiplicação que o Senhor deixou disponível para nós, dizendo assim, vamos ver se o povo achou, se não achou, confere aqui comigo aqui em cima. Diz assim, versão NVI: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Versículo 5 diz assim: não será mais chamado Abrão. Repita comigo: não será mais chamado Abrão. Seu nome, diga, seu nome será Abraão. Abraão, porque eu o constituí pai de multidões, pai de nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Aleluias! Que promessa maravilhosa que tem sobre a vida desse homem. Que promessa maravilhosa que tem sobre a vida desse homem, que está estendido também para nós. E agora eu posso dizer uma coisa para você: o plano de Deus sempre foi o poder de multiplicação. Sempre foi o poder de multiplicação na vida de pessoas. Agora vocês conseguem entender que Abrão, ele creu em época que ele não tinha uma palavra estabelecida como fé, como nós temos. Abraão entendeu aquilo que estava sobre a vida dele, e ele creu e inclusive multiplicou a sua fé. Agora está em nós entendermos como que nós vamos ficar com o mesmo propósito de crescimento de 2020, ou vamos avançar, vamos nos esticarmos, vamos nos alargarmos para o quê? Para o crescimento na palavra do Senhor. O quanto que você quer multiplicar para ter um coração ensinável no Senhor. O quanto você tem esse desejo de ser, entre aspas,
uma pessoa que será pai de multidões. Como você será pai de multidões nos dias de hoje? Pregando a palavra, multiplicando a palavra, multiplicando como você age perante as pessoas, multiplicando qual é o testemunho que vocês dão. Ah, mas eu não prego a palavra no altar. Ei, deixa eu dizer uma coisa, você prega no seu trabalho, você prega em casa, você prega em todos os lugares. Por quê? Porque o teu modo de agir é o modo de pregar. O teu modo de caminhar é o modo de pregar. O teu modo de agir perante a um notebook, perante a um smartphone, perante a todas as áreas onde ninguém está vendo, mas o Espírito Santo que está dentro de você está vendo, é um fato de você estar multiplicando a palavra ou entristecendo o Espírito Santo. Agora, qual é o nível que nós queremos estar? Qual é o nível que nós queremos nos aprofundarmos de crescimento da palavra? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus amados. Quanto mais nós crescermos no conhecimento, na instrução da palavra, mais nós vamos estar sendo usados no reino de Deus. Todas as áreas existem crescimento. Estou mostrando aqui sobre a questão de uma aliança. Toda aliança, por exemplo, que foi feito com Adão, toda aliança que foi feito com Abrão e depois com Abraão, necessitou de quê? Uma atitude, um coração ensinável, assim como Paulo estava falando com a igreja de Corinto e dizendo assim: ei, vocês estão se afastando do afeto de vocês conosco, estamos prontos para ensinar, mas vocês não estão com o coração ensinável, não estão com o coração aberto, não estão com o coração totalmente recíproco para aquilo que nós estamos entregando da palavra. Sabe, meus amados, nos dias de hoje nós vemos muitas pessoas recebendo a palavra pela internet, recebendo a palavra por tantas áreas maravilhosas, mas muitas vezes as pessoas têm endurecido o seu coração, e quando endurece o seu coração, não tem como a palavra de Deus penetrar. Sabe, porque a primeira coisa que nós precisamos ter é um coração ensinável e estando ali pronto para receber também o nosso contra. Há pessoas que entendem e há pessoas que pegam uma palavra como essa e colocam, por exemplo, como uma fé mundana, e essa fé mundana vem que nós só vai melhorar, só vai crescer, só vai melhorar. Perfeito, pela fé espiritual. Agora deixa eu dizer uma coisa, na fé espiritual também diz que nós passamos por aflições, e mesmo nas aflições só vai melhorar, e mesmo nas aflições nós vivemos por fé, e mesmo nas aflições o justo viverá pela... Então dê uma salva de palmas bem forte adorando ao Senhor. Nós vivemos por fé, meus amados, só que a fé não significa que nós não precisamos agora nos deleitarmos na palavra do Senhor, no seu ensinamento, para o nosso crescimento espiritual. De maneira alguma, de forma alguma, nós conseguimos entender isso. Jesus, quando estava multiplicando, e ele passou o tempo todo na terra multiplicando, ele passou por situações adversas. Abra comigo lá, por gentileza, o Evangelho de Lucas, capítulo 2 e o versículo 52. Vamos testificar isso para não ficar só nas minhas palavras. Vamos entender um pouco mais agora sobre a multiplicação e o poder que Jesus tinha através disso. Evangelho de Lucas, capítulo 2 e o versículo 52. Nesse Evangelho de Lucas, capítulo 2 e versículo 52, vai dizer assim: Jesus ia crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescendo em sabedoria. Repita comigo: sabedoria, estatura e graça. E graça, sabedoria. Aonde que Jesus não estava multiplicando? O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52 está dizendo isso. E o Senhor ia crescendo em sabedoria.
Se Jesus, que é Jesus, passou aqui pela terra com todo o ensinamento que Ele deixou para nós, ia crescendo em sabedoria, quem somos nós para não nos esticarmos na palavra do Senhor mais e mais? Esse é o entendimento que nós precisamos entender. Abra comigo lá, João, Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo 10. Agora vai trazer uma direção para nós. Vai dizer assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O Senhor veio para multiplicar. E olha o que Ele está falando: eu vim para multiplicar. Eu vim para que tenha o quê? Meu Deus do céu, tão cansado. Vamos lá. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Você não vê o Senhor retrocedendo, você vê o Senhor avançando e multiplicando mais e mais. Nós conseguimos entender, por exemplo, que não é uma fé mundana, não é uma fé, por exemplo, que não está no Espírito. Não é uma fé de simplesmente dizer: o Senhor Jesus Cristo, Ele faz, eu sei que Ele faz, Ele faz quando quer. Não, é uma fé bíblica, é uma fé que está no nosso espírito. Quando nós vivemos no nosso espírito, nós multiplicamos aquilo que Deus entregou para nós através do Espírito Santo, que habita em nós. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender o seguinte: o justo viverá, o justo viverá pela fé. Sabe, meus amados, e é nesses momentos, em causas, que vocês vão analisar e vão dizer assim: isso é natural. Isso é natural, isso são coisas naturais. Pela minha fé natural eu não consigo alcançar essa vitória, mas pela minha fé no Espírito, uma fé bíblica, daquilo que já está feito no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é um entendimento que nós precisamos estar. Nós vemos cada vez mais falando sobre a multiplicação da nossa fé, a multiplicação e os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Agora o Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra e Ele também multiplicou mais e mais ainda. E de que maneira que Ele esteve multiplicando? Olha só, primeiro o Senhor Jesus Cristo, Ele vem e morre na cruz. Quando Ele ressuscita, o que Ele está fazendo? Está multiplicando almas, está multiplicando salvação, está estendendo para nós. Por quê? Porque o véu se rasga de cima a baixo, para que nós agora tenhamos livre comunicação com o Pai, nos tornando agora filhos por adoção, nos tornando agora homens vivificados no Espírito. Aquele nosso espírito humano que estava morto, agora está o que? Vivo e conectado com o Espírito Santo que habita em nós. Então o Senhor, no primeiro momento, Ele morreu. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscita, Ele multiplica, porque Ele estende agora salvação de almas, multiplicação de almas. É isso que acontece, meus amados. Quando vocês veem, por exemplo, o Senhor fazendo os milagres e maravilhas que Ele fez, e principalmente multiplicação de pães e peixes, Ele está fazendo a mesma coisa agora conosco, entregando a palavra. Ele entregou-se a si mesmo, esvaziou-se de si, para o quê? Para a multiplicação. O Senhor Jesus Cristo veio à terra para o quê? Eu vou me esvaziar, me esvaziando em primeiro lugar, eu multiplico sendo guiado pelo Pai, e pelo Pai eu consigo alcançar multidões de almas. Dê uma forte salva de palmas, adorando ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus Cristo nessa noite, meus irmãos. Qual é o poder de multiplicação que nós temos? Qual é o poder de multiplicação? Se você querer testificar essa palavra que eu falei de esvaziar, está em Filipenses capítulo 2, o versículo 7 a 9. Está falando no qual o Senhor esvaziou-se de si mesmo.
para poder então estar fazendo aquilo que estava como propósito. Deixa eu dizer uma coisa, meus amados, cada vez que nós estamos ouvindo a palavra, segundo a ciência, repita comigo, apenas 13%, apenas 13% nós conseguimos gravar dessa mensagem no nosso cérebro. Apenas 13%. É isso que a ciência fala. E aí você vai dizer assim: ah, mas pelo Espírito, pela fé eu gravo tudo. Sim, você grava, mas isso não impede de você pegar uma caneta e um papel, criar esse hábito e começar a anotar as ministrações e poder estar vendo depois. Isso faz com que você cresça na palavra de Deus. Então há um conselho aqui em amor para dizer para vós: pegue um papel e uma caneta e ouça. Este é um ministério que está cada vez mais entranhado à palavra do Senhor. Há muitos anos nós viemos fazendo isso. Então essa é uma instrução maravilhosa, que nós possamos ter o coração ensinável para isso. Amém, meus amados? Vamos lá, abra comigo agora o Evangelho de João, capítulo 12 e o versículo 24. Que lindo, meus amados, nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele vem. Agora, no primeiro momento, as pessoas ficam apavoradas. Por quê? Porque os discípulos deixaram o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo andava com uma multidão atrás dele. Essa multidão deixou o Senhor Jesus Cristo. Então, para quem entende pela fé mundana que é só multiplicação e que tudo vai acontecer sem aflição, aí está um grande conselho. O Senhor Jesus Cristo andava com multidões, andava com discípulos próximos, e no meio de tudo isso, no tempo de aflição, os discípulos o deixaram, a multidão se afastou, e tudo isso ele passou por aflição, mas continuou com o seu propósito. E o propósito era o quê? Multiplicação, salvação de almas. Amém? Olha só, João capítulo 12, versículo 24 vai dizer assim, preste atenção, olha a revelação maravilhosa dessa palavra, que vai dizer assim: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Meus amados, essa é uma palavra tão linda, que nós precisamos entender o propósito dessa palavra. Olha o que diz a palavra de novo, preste atenção. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, diga comigo, se morrer, dará muito fruto. Uma salva de palmas por essa palavra bem forte, meus amados. Quer dar fruto? Morra. Não vamos botar uma pedra no pescoço e se mandar, né? Não é isso. Quer dar fruto? Pegue o seu tempo e venha remir o seu tempo. Quer dar fruto? Morra para as coisas circunstanciais da sua vida. Ah, mas eu queria pregar, eu queria cantar, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, Ei, se encha de habilidades. Se encha de habilidade, tenha um coração ensinável, que você estará morrendo no primeiro momento, e depois você estará dando muitos frutos, porque você está utilizando princípios da palavra de Deus, e os princípios da palavra de Deus são irrevogáveis. Sabe por quê, meus amados? Porque nós entendemos que aquilo que o Senhor abriu a sua boca e colocou como um decreto, nada mais volta atrás. Quando o Senhor falou, Ele falou. E esses são princípios
Você quer dar frutos? Morra. Quer dar frutos? Diminua um pouco as coisas circunstanciais, como a sua TV. Não estou falando de nenhum propósito que você esteja utilizando. Mas quer dar frutos? Deixe um pouco da caminhada com os amigos, reuniões com os amigos, e comece a se aplicar na palavra. Quer ter um coração ensinável? Quer crescer com isso? Quer entender o afeto que o Espírito Santo está tendo com vós, dizendo assim: eu tenho palavra para te dar, eu quero te encher mais, porque você está limitado até algo. Meus amados, é como você pegar esse copo de água aqui. Esse copo de água aqui está quase que 100% limitado na sua possibilidade de receber água. Mas para que possa receber mais, precisa de um copo maior, precisa se alargar, precisa se esticar, precisa ser um copo com uma altura e uma profundidade maior. Para o quê? Para que você possa receber vida e abundância, para que você possa receber o conteúdo, a palavra, o crescimento de como que você vai avançar e de como que você vai se esticar nesse ano de 2021. Entenda, meus amados, que depende de nós o crescimento do Senhor. Depende de nós estarmos avançando no propósito que Deus tem para a nossa vida. E qual é o propósito que você tem? Qual é o propósito de crescimento que nós temos? Sabe, meus amados, eu vou dizer algo aqui com um coração cheio de amor para falar. Mas eu entendo que Deus é amor e Ele é justiça também. Mas nós podemos entender, por exemplo, com a formiga. A formiga deixa uma lição maravilhosa para nós. Por quê? Porque a própria Bíblia fala em Provérbios: vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Porque a preguiça não é nada mais do que algo que você condicionou ao seu cérebro para uma zona de conforto. Então, se é mais o conforto para a sua vida, você pegar um controle após chegar em casa, deitar no sofá e ficar olhando TV, é isso que você está plantando, e é isso que você vai estar colhendo. Mas o fruto do Espírito, a gente vê quanta coisa maravilhosa, alegria, e é por isso a gente vê muitas pessoas com a mente renovada em tristezas. Sabe por quê? Porque não conseguem entender o que é o benefício do fruto. O benefício do fruto é alegria. Pessoas vivem amarradas em depressão, tristeza, no qual eu respeito muito. E digo, por quê? Porque também não colocam a palavra em prática. Porque há um poder de nós estarmos rejeitando tudo aquilo que o nosso cérebro está absorvendo, mas nós precisamos cuidar com as associações que nós estamos fazendo. Que tipo de associação nós estamos agora nos agregando? Nos dias de hoje, meus amados, deixa eu dizer uma coisa: com quem você está se aconselhando? Esse conselho vem com base em alguém que tem instrução pelo Espírito na palavra de Deus? Ou é simplesmente, quem sabe, um amigo, uma amiga que passou uma situação e que agora está dando a sua experiência, o seu conhecimento empírico sobre essa situação? Que base? Aonde você está se guiando? Se é viver por fé, nós precisamos estar manifestando a fé. E para manifestar a fé é através da palavra de Deus. Abra comigo aqui, vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 2. Estou próximo de encerrar aqui. Olha o que o Espírito Santo está trazendo aqui. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz lhe sejam
multiplicadas. Agora nós conseguimos entender mais uma vez aqui sobre a questão de multiplicação. E abra comigo mais um texto aí, o último agora. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. E o versículo 9 a 10. Vamos entender um pouco mais do que a palavra esteja passando para nós. Estamos realmente dispostos a pagar o preço para o crescimento? Estamos dispostos a ter o ano de 2021 de uma maneira maravilhosa, entendendo os princípios do Senhor? Vamos lá, 1 Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 10. Vai dizer assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios, repita comigo, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10 vai dizer assim: e isso para que vocês vivam da mesma maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo, repita comigo, crescendo no conhecimento de Deus. Aleluia. Você pode dar uma forte salva de palmas nessa palavra, meus amados? Bem forte para adorar o Senhor. Vocês conseguiram entender o que está falando aqui? Olha o que diz o versículo 9: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, primeiro de tudo, ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Nós estamos vendo aqui um cuidado que tem com a igreja sobre essa palavra. E esse cuidado é para que tenha o que? Conhecimento e sabedoria. Paulo está falando isso para que o povo tenha conhecimento e sabedoria. E agora olha só, o versículo 10 vai dizer assim, ó: é isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam o que? Agradá-lo. Na versão NVI diz assim, ó: frutificando, em que em tudo você possa agradá-lo, frutificando. Ou seja, nós precisamos estar fazendo o que? Frutificando. Aí diz assim, ó: em toda boa obra. E diz mais: crescendo no conhecimento de Deus. A pergunta que eu quero fazer é: o quanto nós estamos preparados para estarmos crescendo no conhecimento de Deus? Sabe, meus amados, a Bíblia fala que o hábito de muita sabedoria e crescimento e leitura se torna até mesmo um enfado, cansaço, mas para aqueles que não praticam. Quando você não pratica, presta atenção no que fala a Bíblia, tá? Quando você não pratica, você está lendo e não pratica, vai se tornar enfado e cansaço. É fato. Por quê? Porque você não põe nada em prática. Mas a partir do momento que você tem um coração ensinável, se torna totalmente diferente, porque quanto mais você cresce no conhecimento, mais Deus pode colocar um copo maior sobre a sua vida espiritual e encher mais e mais de conhecimento e sabedoria para o quê? Para que você venha multiplicar, para que em tudo você possa estar multiplicando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E João Batista, que disse assim, ó: e convém que eu diminua e que ele cresça. E agora como é que fica? Como é que fica João Batista, que disse assim: não, convém que eu diminua e que ele cresça? E agora? Parece que está contra tudo aquilo que eu preguei até agora em termos de multiplicação. O crescimento e a multiplicação de João Batista era fazer com que
com que ele deixasse os holofortes sobre a vida dele. Ei, deixa os holofortes sobre a minha vida, deixa de lado, eu não preciso aparecer. Por quê? Porque eu vou multiplicar promovendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Entenda o que João Batista está falando. O problema de muitas pessoas é o entendimento da narrativa que o Espírito Santo está colocando sobre a sua vida. E o Espírito Santo está dizendo assim, ó, olha só, convém que eu diminua e ele cresça. Convém eu, João Batista, que eu diminua, que o meu ministério seja anulado, que eu continue pregando no deserto, mas que o Senhor Jesus Cristo, ele sim, cresça e apareça. Convém que venha alguém maior do que eu não sou digno de atar as suas sandálias. Esse virá, esse arrastará multidões, esse fará muito mais do que eu já fiz. João Batista era o bambambam da história, meus amados. Era ele que arrastava multidões atrás dele. Agora ele está dizendo assim, ó, convém que eu diminua e que ele cresça. Propósito, convém que eu não gaste as minhas energias com um holoforte em cima de mim, mas que eu gaste as minhas energias promovendo o nome de Jesus. João Batista estava multiplicando, não o seu nome, mas o nome de Jesus. Por ter o quê? Um coração ensinável. Era isso que o João Batista tinha, um coração ensinável. E que em 2021 nós possamos ter um coração ensinável, em crescimento, que nós possamos estar avançando no Senhor. Como que nós vamos estar remendo o tempo? É quando nós deixamos as coisas de lado para correr para o alvo, deixando as coisas velhas para trás e correndo para o alvo. Eu preciso renovar a minha mente. Continue multiplicando conhecimento e sabedoria. Não tem como você ter uma mente de Cristo se você não renova a sua mente como a mente de Cristo. Qual é o conhecimento que você tem colocado? Aí eu vou dizer assim, se nós queremos ter um conhecimento apenas de domingo, você terá um copo espiritual apenas de domingo, e talvez você vai atrasar 10, 15 anos do seu ministério que você poderia estar fazendo em 6 meses. Mas a partir do momento que você tem um coração ensinável para o crescimento, se esticando, se alargando, morrendo para as coisas circunstanciais e colocando as coisas importantes em primeiro lugar, você começa a ter crescimento em tudo aquilo que você estiver fazendo. A escolha está em nós. Você sabe, meus amados, que a fé é para as coisas impossíveis. Não é verdade? A fé é para as coisas impossíveis. Ó, eu não tenho como fazer isso. Pela fé eu vou alcançar. Agora, se é uma coisa mensurável, bom, que tipo de fé é esse? Já está quase no meu alcance. Aí é diferente. Agora, quando você está fazendo algo que é pela fé e que você começa a gerar, como uma mãe gera um bebê, se torna totalmente diferente. Você começa a declarar a palavra, declarar a palavra, declarar a palavra, e vivendo por fé, e vivendo por fé. As coisas naturais, você olha e diz assim, isso aqui não tem nunca como acontecer. Mas eu não vivo pelas coisas naturais, eu vivo pela fé. Então a fé é para as coisas que são impossíveis. Agora, o que é possível, meu irmão? Você pegar uma caneta, abrir um livro, estudar, sendo direcionado, conversar com o seu pastor e perguntar qual instrução, qual livro você acha que eu deveria ler, isso, me desculpe, mas o Espírito Santo não vai vir fazer por você. E nem um anjo virá e dirá assim, abra esse livro agora e você vai ler obrigado. Não vai acontecer isso. A fé é para as coisas impossíveis. Buscar conhecimento depende de nós. E entendermos o conhecimento é pela graça da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo,
que enviou o Espírito Santo para nós, para que nós possamos agora abrir a palavra e entender essa tão maravilhosa instrução, esse mapa que nós temos aqui. Estou encerrando, mas eu quero dizer algo para vós. Experimenta tirar o Espírito Santo da tua vida, se você vai entender a palavra. Aí você pode ler o Antigo Testamento, você vai ver homens que falavam cada coisa, como Nicodemo dizendo assim: por acaso agora eu vou poder voltar para o ventre da minha mãe? Deixa eu dizer uma coisa, meus amados. Eu ouvi algo muito, muito interessante, que diz assim, o burrinho que carregou o Senhor Jesus Cristo, ele apareceu na história uma vez e depois sumiu. Paulo tinha instrução, conhecimento, era formado, entre aspas, na maior escola teológica que tinha lá, pelo Dr. Gamaliel, e é um homem que teve a instrução do Senhor, um coração ensinável, para escrever aproximadamente 75% do Novo Testamento. Nós temos uma opção: ser usado uma vez e desaparecer, ou nós estarmos crescendo em conhecimento para ser um rio de água viva. Amém, meus amados? Isso está em nós. Se coloque de pé, por gentileza. O grupo de louvor pode passar para cá. A instrução do conhecimento está em nós. Quem nós queremos ser no mundo espiritual? Quem nós queremos ser? Multiplicadores? Pessoas que estão frutificando? Deixa eu dizer uma coisa. Muitas das minhas orações eu digo para o Senhor: Senhor Deus, me entrega sabedoria, porque está escrito na tua palavra que aquele que quer ser sábio peça mais e mais sabedoria. Essa é uma das maiores orações que eu faço, e eu estou sempre dizendo: Senhor Deus, dá-me sabedoria. E aí, como é que a sabedoria vai se manifestar? É quando eu também me coloco, e aí a gente vai se esticando na palavra, e a sabedoria começa agora o quê? Se manifestar. Só pedir sabedoria é fácil, mas como eu disse, o anjo não vai vir e vai colocar assim: vou abrir a sua cabeça agora, Adriano, e você terá muito mais sabedoria. Há de convir pessoas que têm uma fé, e essa fé não é bíblica. Eles colocam a Bíblia sobre a sua cabeça e digam: agora o Senhor me acrescenta fé, e tudo que está escrito na palavra agora eu consigo entender. Aí eu volto a lembrar: vai ter com a formiga ou preguiçoso, vai ler a palavra, vai estudar, vai ter vivência. Sabe, meus amados, nós podemos ter fé, eu respeito a fé no princípio. Quando nós ainda bebemos leite, fazer isso aqui é normal. Eu já fiz isso, de colocar a Bíblia sobre minha cabeça e dizer assim: Pai, me dê o conhecimento dessa palavra. Mas a partir do momento que nós temos instrução, conhecimento, é nós que precisamos remir o tempo e nos dedicarmos à palavra de Deus. Feche seus olhos. Contudo, aos que receberam e aos que crerão em seu nome, e deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos, somos os teus filhos.
hoje sou filho. Aleluias. Você era órfão, hoje você é filho. Aleluias. O seu espírito humano estava morto, hoje você é vivificado. Aleluias. Hoje você é selado com o Espírito Santo sobre a sua vida, e as coisas velhas já não importam mais, porque você é nova criatura. Oh, aleluias. Você é filho. Diga: eu sou filho. Você é filho amado, e você agora tem todo o direito na herança que o Senhor tem para a sua vida, a autoridade espiritual. Aleluia, ela está sobre a sua vida agora. O poder, a autoridade sobre a sua vida agora de multiplicação em todas as áreas da sua vida. Multiplicação sobre a vida conjugal, multiplicação sobre a vida espiritual, multiplicação sobre a vida financeira, multiplicação sobre a criação com os seus filhos, multiplicação do conhecimento e sabedoria da palavra. Isso só depende de você. Diga agora: eu agarro a multiplicação sobre a minha vida, no meu espírito. Aleluia. Receba agora a porção que o Espírito Santo tem sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Para você que tem a fé, aleluia, saia daqui frutificando com a palavra do Senhor entranhada sobre a sua vida em todas as áreas. Receba em nome de Jesus. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Adore o Senhor agora, ó. Eu era órfão, hoje sou filho. Isso foi a multiplicação de Jesus na cruz, quando ele morre e começa a multiplicar. Multiplicação de almas. Repete de novo para mim. Teu amor me encontrou. Olha que lindo, olha a multiplicação. Presta atenção. Eu era órfão, hoje sou filho. Esse foi o poder maravilhoso do Senhor, multiplicando na cruz, morrendo para que pudéssemos agora sermos alcançados pelo Senhor. Uma forte salva de palmas, bem forte, adorando ao Senhor. Ahá! Oh, meus amados, quando falamos haha é porque vivemos por fé, frutificando no fruto do Espírito. Então quando você olha para as dificuldades da sua vida, meus amados, para alguns o entendimento automático vai dizer assim: haha, o quê? Que isso? Haha, o quê? Mas quando você vive pelo Espírito, você vai entender o fruto se manifestando. Então agora a semana é uma semana de bênção. Não importa a circunstância que esteja acontecendo sobre a sua vida, é semana de multiplicação. É semana de telefone tocando. Quem crê comigo, diga haha, haha. É isso, meus amados. Esse é o poder de vivermos por fé.